Boa noite aí a todos. Que todos estejam na suficiência do nosso Yahushua. Mais uma live aí, né? A live não, uma gravação. Daqui a pouco eu coloco no canal. Diz assim esse livro, ó. Tara foi, na verdade, referido como Druin Caim no famoso e definitivo Lebor Gabala, o livro das invasões. Então há um livro das invasões que fala só sobre invasões. O bíblico Caim foi registrado como o primeiro a ver a Irlanda no Lebor Gabala, provavelmente depois que ele foi banido do Éden. Agora faz todo sentido essa informação, gente. E não vagou pelo deserto. Ele não vagou pelo deserto. O Lebor Gabala, em sua maior parte, começa a história do dilúvio. A história do dilúvio, 2.900 anos AC, no ano maçônico. Preste atenção. Então, o dilúvio, nesse livro aqui, eles dizem que pelo ano maçônico, isso já vem há muito tempo, o dilúvio foi há 2.900 anos AC do mundo. Do maçônico, né? 2.900 anos AC, no ano maçônico. Do mundo, 1104, ano mundi. Então, os calendários eles são forjados. Como foi registrado na lenda, tudo isso é uma consciência estranha em relação à vida de Caim bíblico e a queda de Satanás, conhecido como o ano luz, o ano Lucis, por volta de 4.000 anos AC, que já discutimos. Os islandeses afirmam que eram descendentes dos israelitas através da migração israelita no Êxodo e das imigrações israelitas na diáspora nas mãos dos antigos sírios, e reivindicam o direito ao pacto davídico, né, aliás, por meio de Temar, filha de Zedequias. Veja só, os irlandeses reivindicam que são israelitas. Descendência israelense também cadê? Cadê onde foi que eu parei? Que se casou na linhagem real dos irlandeses, que também reivindicam descendência israelense. Israelense do Israel falso. Mas eles têm as linhagens, né? Os israelenses afirmam ainda descendência israelita da Escócia e descendência israelita através do marido de Escota, Miles, Espanha. Tem a ver com a Espanha, sim. São essas antigas linhagens do Graal que alegam que os filhos de Jesus e depois Josué, via José de Arimateia, exertou que criaram uma linhagem dinástica de Arthur. Arthur nós já vimos nas outras lives, né? E mais tarde enxertada na dinastia merovíngia. Eles reivindicam algo que não é deles, né? É lógico. Agora o interessante é a parte do Éden, né? Reprisando aí, quando ele diz que Caim saiu daqui, né? Dessa parte, com certeza, e foi lá para Irlândia, né? E dá tudo a ver com o Éden mesmo. Continuando. Na última metade. Essa parte aqui que está aqui escrito. Na última metade, ele será substituído pelo anticristo, que será revelado ao povo como Messias. Enquanto isso, Lúcifer será revelado como Deus emancipador da luz e do conhecimento. Tudo isso será um local oportunista para o Nimrod moderno. Lúcifer, o Nimrod moderno. Acenar com um punho para Deus, em completa rebelião, para escalar os zigurates da tecnologia e do conhecimento, para travar uma batalha com o opressor
que ele fala que é o autismo aqui. Assim como Nimrod de Babel havia ameaçado também. A Escritura diz: ele, o anticristo, cercou até alcançar o exército dos céus e jogou algumas das hostes estreladas no chão e os pisou. Daniel 10:8. O mundo será levado a uma guerra galáctica por meio desse engano alienígena. Aqui ele já vinha relatado a questão, né? Lá que eu já tinha falado alguns detalhes sobre isso também. Todas essas inscrições comuns, a maioria das abduções, fala de novo em abduções, existe perfeitamente paralelo antigo encontrado com os anjos caídos, completo com aqueles anjos caídos que prometeram conhecimento e poder. Então, isso aí está na cara. Deve-se notar também que esses antigos anjos caídos também prometem a divindade como testemunho para que pelo que aconteceu no Éden com Adão e Eva e Satanás. Então essa mesma relação acontece. É interessante saber, né? Continuando. Em outras palavras, experimentamos nosso triunfo final sobre o conhecimento obtido no Éden por Adão e Eva, quando comeram a árvore da gnose. Olha só. A live, quando for só revelando o Éden, vai ser muito interessante. Por enquanto vai ser só informações sobre o Éden, né? E vai ser vídeos de máximo meia hora. Essas mensagens alienígenas exalam mistérios ou doutrina da nova era. Deixa eu ver aqui. Continuando. Continuando aqui. As lendas judaicas registram que a serpente pré-Éden estava aqui, né? Parecia como um homem e que essa serpente obscura era o mais inteligente dos animais. Ficava de pé e era muito grande e comia a mesma comida do que o homem. Esta variedade avançada de serpente era tão alta quanto um camelo. Tinha 2 pés e fazia o trabalho de humanos. Como consequência do Éden, ele perdeu seu poder de falar, perdeu suas mãos e os pés, e seus ouvidos, perdeu suas asas, e suas asas perdeu. Perdeu também, perdeu seu tamanho e perdeu suas vantagens mentais. E teve veneno inserido sobre sua língua para sempre. Significar serpente como a inimiga da humanidade. A serpente real caiu em desgraças com a forma mais elevada de ser para a forma inferior de animal, a criação de uma forma mais semelhante e impressionante como Lúcifer. O anjo serafim caiu da graça e do céu como inimigo da humanidade. Isso então elucida as curiosidades, observações do Senhor. Até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás cair, como um raio. O registro mais bem escrito da serpente pré-Éden e a queda no Éden é registrado em alguns livros. Geralmente está incluído
entre os velhos dos gnósticos, entre os manuscritos do Mar Morto, os dos apócrifos cristãos e da Cabala, entre outros documentos. Ele não revela aqui o nome dos documentos. Então, os animais, serpente era notável. De todos eles, tinham as qualidades mais excelentes, em alguns das quais se assemelhava ao homem. Como o homem, ele ficava de pé, sobre dois pés. E em altura igual a um camelo, se não fosse pela queda do homem, que trouxe infortúnio para eles também, ou um par de serpente teria sido para realizar o trabalho que o homem tem que fazer. E além disso, teria fornecido a ele prata, ouro, pedras preciosas e pérolas. Na verdade, foi a própria habilidade da serpente que levou o homem à ruína e à sua própria ruína. Seus dons mentais superiores, com que se tornasse um infiel, da mesma forma elucida sua inveja do homem, especialmente suas relações conjugais. A inveja o fez meditar maneiras e meios de provocar a morte de Adão. Então aqui já é um livro que ele fala livros, mas ele não descreve esses livros. Não chega a mencionar o nome dos livros. Só tem dizendo que é livros. O legado conjunto da serpente e o dragão foi o do crocodilo pré-histórico. Foi a mais sagrada de todas as criaturas da antiguidade. O crocodilo primordial era indelevelmente nomado, sem explicação e tradição egípcia. É o representante mais plausível da serpente do pré-Éden. É por isso que os politeístas acreditam que a serpente pré-histórica não devia ser confundida com uma cobra fria, venenosa, sem pernas. Pelejava, pegajosa e muda, como é hoje. Gimber observou que a serpente original foi criada para ser o rei de todos os animais, legitimando assim a alegoria messiânica da realeza original e vinculando seu patrocínio aos anjos serafins. Tudo isso também se presta a apoiar as lendas de Satanás, recusando-se a se curvar à descendência dos macacos. Adão, porque porque os seres serpentinos saurianos originais eram semelhantes aos anjos serafins. Seres saurianos serpentianos foram aparentemente os primeiros seres inteligentes caídos para serem reis sobre todos os animais. A antiguidade concluiu que as inúmeras variedades de serpentes eram originalmente seres que andavam sobre duas pernas. Ainda o infame advento no Éden. Vocês vão criando as ideias aí que depois surgirá as informações interessantíssimas. Foram criados bem antes de Adão e Eva, milhares de anos atrás, há evidências adicionais da crença de que Caim tomou uma esposa dentre essa linhagem separada dos humanos. Isso aqui é bem, né? Olha só o que é que diz o livro.
né? Olha o que diz o livro, gente. A serpente pré-Éden pode muito bem ter sido igual aos homens do dia 6 e pode até ter sido um ser competindo pelo domínio da terra, mais uma vez que Deus criou e elevou o ser humano na forma de Adão, um ser que continua o fôlego do Altíssimo, um ser que herdaria a terra por toda a eternidade. Então, toda a equação terrestre foi interrompida. As serpentes, patrocinadas pelos serafins, eram então claramente subordinadas aos mamíferos adamitas e preparadas para serem manipuladas ou possuídas por Satanás. A serpente que enganou Eva e Adão era de fato um ser inteligente e real que falava e andava ereto. Mais de detalhes a gente saberá, né? A gente saberá ainda. Calma aí. Esqueci de ligar o ventilador, tá aqui. A serpente pré-Éden mais uma vez dando suporte às suas origens místicas e reais. Além disso, Deus falou à serpente: Eu te criei para ser rei sobre os animais, gado e feras do campo. Então tem muitas histórias, né, que a gente vê que são coincidência demais do que está na Bíblia, né, colocando um ser absurdo aí, né. Satanás assumiu sua forma seráfica como Enki, né, ou Samael, e agrediu Eva, engravidando-a com a, com a criança radiante, que tomou Caim. Satanás foi simultaneamente registrado no Talmud, montando uma serpente quando enganou Eva no Éden. Além disso, o Talmud chamou Samael, que significa veneno de Deus. Veneno agora que é carregado em cobras. Como um anjo que é Satanás, Samael deriva de Sama mais El, né? Senhor da Sama. No norte da Mesopotâmia, lembre-se também Enki era o deus sumério da sabedoria, anjo da árvore do conhecimento no Éden. Tem muitas informações aqui que elas são um pouco mexidas, mas quando a gente for fazer a live especificamente mostrando o Éden, essas ideias aqui elas vão combinar certinho. Não vai restar dúvida. Deus não está justificando o mal e dor que atormenta a era de Adão, mas sim ele está remedindo a criação por meio do livre-arbítrio. A humanidade originalmente conheceu a independência de Deus no Éden, que gerou milênios após milênios, transbordando de rebelião e sofrimento. Deus revelou todos, eu vou ler aqui Deus, né, como é que está escrito. Revelou todos os seus desejos sem violar o livre-arbítrio do homem. Embora a humanidade esteja zangada com Deus,
porque permitiu o livre-arbítrio. Deus não tem que não quer e não precisa intervir contra o nosso livre-arbítrio, pois seus próprios propósitos finais são mais fortes do que nosso livre-arbítrio. A mão oculta da arrogância que assombra a história da humanidade deve ser revelada junto com a sua duplicidade. Então é bem interessante demais esse livro, gente. É muito interessante demais esse livro aqui. Deixa eu virar aqui, senão as opções existem para todos. O tempo é o fim e é o dramático desfecho do destino da humanidade, predominantemente um incidente do livre-arbítrio no Éden. A escolha é sua, mas ninguém. Todos serão julgados de acordo com as suas escolhas, ações, fé e o que o Altíssimo encontra em seus corações. Lembre-se, a indecisão é uma decisão, portanto, escolha ao Altíssimo. Seja leal, seja paciente, seja respeitoso, ajude outros, prepare-se para suportar e seja uma luz na escuridão que certamente está chegando. O autor aqui, ele não hesita esses detalhes. Tem 21 minutos. Falta 9 minutos para acabar a live. Vou fazer só meia hora só. Daqui a pouco. Deixa eu ver a página aqui. Foram criados bem antes de Adão no Éden, talvez milhares de anos. Evidências adicionais derivam de uma crença de que Caim tomou uma esposa dessa linhagem separada dos homens, visto que havia registro de Adão tendo quaisquer outros filhos naquele ponto, além de Abel. Nenhuma filha. Isso traz ainda mais um alinhamento e justificativa para os Rosas Cruzes, a marca de Caim, depois que Caim foi banido do Éden, pois Caim estava claramente com medo de que os homens o matassem. Serei um vagabundo inquieto na terra, e quem me encontrar me matará. Mas o Senhor disse-lhe: não, se alguém matar Caim, ele sofrerá a vingança de 7 vezes. Então o Senhor colocou uma marca em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então Caim subiu na presença do Senhor e viveu na terra de Nod, leste do Éden. Leste do Éden. Leste do Éden. Eu estou fazendo essas leituras para vocês fixar essas ideias, para que a gente vai precisá-la para quando for a revelação bem importante. Néfelim e Anunnaki eram lembrados na antiguidade como observadores de governantes e reis, e todo pareciam serpentes, dragões. Além disso, formas variantes de serpentes, répteis com asas, provavelmente também prosperaram antes do Éden. Esses seres estão antes do Éden, sugerido pelo fato de que numerosas lendas registram asas foram encontradas nas serpentes, junto com outras partes do corpo. A capacidade do julgamento nacional é
ético, razão e sabedoria. É o primeiro atributo divino por, pelo Altíssimo. De acordo com o estudo bíblico de J.R. Potter, a imortalidade, o segundo atributo divino, foi então removido da semente de Adão. A imortalidade foi tirada, pois nem Adão nem Eva podiam comer da árvore da vida. Olha que informação interessante, ó. Olha que informação interessante, eu vou ler de novo. Ó. A capacidade de julgamento racional e ético, razão, sabedoria é o primeiro atributo divino mantido pelo Altíssimo. De acordo com o estudo bíblico de Júnior Potter, a imortalidade, o segundo atributo divino, foi então removido da semente de Adão, pois nem Adão e nem Eva podiam comer da árvore da vida, uma vez que foram condenados ao ostracismo e expulsos do Jardim do Éden. Os humanos agora declaram bem e mal a parte conhecimento divino e, portanto, são maus juízes. Lógico que não, né? A gente sabe que essa galera aí que faz isso aí, das sociedades secretas. Tudo isso, então, atribuiu a porta para a religião da gnose, que descarta a fé enquanto busca aprender sabedoria para disciplinar o conhecimento com a razão. Sabedoria que vem de quem? De Sofia. A humanidade escolheu a independência do Altíssimo, aventurando-se por um caminho diferente do pretendido para a humanidade, prejudicando a humanidade enquanto isso, e até o fim desta era, quando Adão e Eva escolheram comer o fruto proibido, eles, sem querer, divorciaram o espírito do céu da carne física da terra. Adam, aqui fala Ada, né? Adam comeu mais tarde, expelindo o fôlego do livre-arbítrio. Todo o mal fluiu através da independência. Fomos livres para definir nosso propósito, bem do mal, por um tempo, mas o mal é o caos que domina esta era e foi criada por meio de humanos. Olha só a pergunta. Isso aqui é interessante, essa informação. Vou falar só isso aqui para finalizar a live. Os anjos rebeldes e Satanás sabiam muito bem, de alguma forma primitiva, de mamíferos, da decência de Adão, acabariam sendo elevados acima de uma ordem angelical. Esse conhecimento deve ter aumentado o ciúme e a determinação dos anjos rebeldes de destruir a oportunidade da humanidade de alcançar nosso destino de qualquer maneira que pudesse reunir. Veja, se a humanidade tivesse sucesso em produzir através de Israel e Judá o Messias, portanto, o sacrifício expiatório da palavra, Criador do universo físico e sua ressurreição, tudo teria perdido para a humanidade após a queda de Adão e Eva no Éden, deixando os anjos como nossos superiores eternos. Teríamos sido condenados à miséria sob o domínio do mal e tirânico da máfia celestial, ou pior, condenados ao nada e à existência e à inexistência. Para a gente saber essas verdades, a gente sabe que isso aqui realmente, né, não procedeu. Então isso elucida que o Salvador visitou os anjos caídos aprisionados no abismo. O Salvador, né, foi como prova e juiz de que a humanidade, por meio do Salvador, iria de fato ascender a outra autoridade mais elevada do que os anjos. Ele testemunhou nos apaixonados, né, aos apaixonados anjos caídos, que o fim já havia sido escrito. Embora os anjos caídos sejam libertados nos últimos dias para
devastar a terra com o anticristo e falso profeta, tudo o que resta aos anjos caídos é garantir que o mínimo possível de santos alcance a salvação. Caramba, então eles querem isso, gente. Que o mínimo de santos escolhidos, né, alcance a salvação. Olha que informação. Vou ler de novo isso aqui, ó. Ele testemunhou, o Salvador, aos apaixonados anjos caídos que o fim havia sido escrito. Embora os anjos caídos sejam libertados nos últimos dias para devastar a terra com o anticristo e o falso profeta, tudo o que resta aos anjos caídos é garantir que o mínimo possível de santos alcancem a salvação. Que conhecimento extraordinário desse autor, hein? Que conhecimento extraordinário. Que conhecimento extraordinário, hein? Então já tem meia hora aí de live. De live não, de vídeo gravado, né? Amanhã eu falo mais um pouco sobre essas páginas que Então, gente, mais uma informação aí pra gente. É uma caminhada até a live do Ed, né? Eu só vou fazer a live do Ed quando eu tiver com o outro canal, né? Se inscreva nesse aqui. Ainda não conseguiu fazer 100 pessoas, não sei porquê. Acho que a maioria não tem inscrição no YouTube, né? E muita gente já não sabe, né? Tem gente que não tem tanto tempo e tá perdido nas informações e não sabe que o outro canal tá bloqueado, né? Apesar que eu fiz alguns vídeos e divulguei. Mas é assim mesmo, né? Então tem mais uma semana aí de castigo fora essa, né? Pra gente começar a fazer a live do Éden. Então vou fazendo lives com esse livro falando sobre o Éden. Para essas informações, quando você chegar na live do Éden, vocês disserem é essa mesma a informação. Beleza? Então obrigado aí a todos. Sim, vou agradecer aqui a vocês aí, porque quando eu comecei o canal, né, para falar de Yahushua, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo na realidade, e a única coisa que eu tinha era que eu tinha que falar de Yahushua, espalhar a promessa, né, e nós vamos entrar no paraíso. E hoje eu recebi meu certificado de curso de psicanálise, né, a documentação toda, né, e eu também vou fazer um canal de psicanálise, né? E já comecei a divulgar, né? Consultas online aí, terapias online para quem tá com depressão aí, né? A gente tem o intuito de ajudar muitas pessoas aí, tá bom? Então, boa noite aí a todos, obrigado aí, e que a Rocha nos dê sempre sua suficiência, né? E nós somos todos israelitas da Yahushua. Tchau, tchau. Até amanhã, próxima live.